No tema do ano, em nome de Jesus. Depois nós vamos para outro livro. Amém? Amém. Aleluias. Fique de pé e abra no tema. Não é um tema, é um versículo que o Senhor deu para este ano, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Onde que está, amados? 1 João 5:4. Glórias a Deus. Amém? Que diz a palavra? Porque o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. De novo, porque todo que é Nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Pode ser sempre. Aleluia. E como vamos fazer isso? E agora? Como nós vamos vencer o mundo, irmãos? Aleluia. Como? O que a gente vai fazer? Deixa eu contar algo aqui. É o que eu vou pregar, não tem problema, rapidinho. Deixa eu contar algo para os irmãos. Esse fim de semana, Deus preparou para a gente, foi um fim de semana muito abençoado. 3 vezes mais daquilo que eu pensava de receber de Deus, daquilo que eu ia aprender, daquilo que ia fazer uma reciclagem espiritual. Foi assim um fim de semana maravilhoso, muito abençoado. Aprendemos bastante, oramos bastante, louvamos bastante e maravilhoso. Amém? A gente teve a graça de Deus, o David, aqui, a Gabriela que subiu, e a pastora Giovana, que tem um pouquinho de dificuldade, a pastora, a desenvolver. O David e a Gabriela foram batizados com o Espírito Santo, com língua de fogo, pastora. Então foi algo muito tremendo naquele lugar, um avivamento muito tremendo. E a nossa igreja precisa começar a melhorar mais em adoração ao Senhor. Amém? Amém. Maravilhoso. Quando as bênçãos é grande, também algumas situações tem de levantar para querer acalmar você e parar você e desanimar de tudo aquilo que você aprende. Então de domingo para segunda, eu acordei sendo muito oprimido pelo inimigo. De terça para quarta e de quarta para quinta. São 3 noites que eu tive de ter uma batalha espiritual, de levantar de madrugada, muito forte. Nas trevas, luta muito forte. E assim a gente vai sabendo que nós temos um inimigo que ele quer levar a sua adoração, quer colocar coisas na sua cabeça e daí por diante. E hoje, para completar, mas eu recebi uma bênção grande também já esse ano, uma semana atrás. Na verdade foi terça-feira, uma bênção grande. Aleluia. Só que hoje, logo cedo, eu recebi lá no meu trabalho um pai de santo, que tem um terreiro lá perto. E ele saiu, foi embora. Em seguida, chegou uma zafira igual a minha, e eu coloquei lá dentro, lá ela tem a rampinha de subir e fica reto. O que eu faço? Eu puxo o freio de mão e sempre coloco, para garantir, eu tenho um calço grande, sempre coloco na roda traseira ali. Eu coloquei para dentro, puxei o freio de mão, estava tudo tranquilo, não coloquei o calço e não puxei o freio de mão, puxei só um pouquinho. Eu pensei que eu não tenho maneira de dar aquela puxada igual uns meio bruto, aí vai atrás no pescoço, né? Então, sou mais lento que a coisa. E não puxei, não estava legal. Em seguida chegou um cliente para arrumar um pneu lá, e era um Kangoo 2018, e ele parou lá. Eu tirei o pneu direitinho, deixei o macaco assim, que é para a rua, né? E fui para arrumar. Quando eu olhei para trás, só que o carro estava parado mais de 1 hora já lá dentro. Quando eu olhei para trás, o rapaz que trabalha comigo começou a gritar: o carro está descendo. Só que não tinha mais como segurar o carro. É pesado, mas não deu outro. Do jeito que ele desceu a rampa, ele desceu, o macaco estava meio virado, entrou no macaco, o ferro do macaco entrou pela traseira da Zafira e entrou na porta do Kangoo. Ficou 2 grudados assim. Graças a Deus, naquele momento, eu e o rapaz que estava tirando o pneu, a gente saiu. A gente saiu, o carro desceu. E estava ali mais de 1 hora parado.
Foi um grande livramento do Senhor para a minha vida. Amém? Grande livramento. Porque queria se machucar mais ainda, era o rapaz que estava do lado esquerdo, eu estava do lado direito. Para concluir, o rapaz também, que estava o dono do carro, ele estava falando no celular, estava afastado também, e deu o livramento para mim e para o mecânico que trabalha comigo. Aí ligamos o carro, aí eu falei para o rapaz, deixa eu ver, não é possível eu não ter soltado o freio, puxado o freio de mão, estava puxado na metade. Aí eu falei para ele, puxa o carro para frente para ver, porque não é possível, eu puxei isso aí. Na hora que ele puxou o carro para frente, o carro não ia. Falei, aí solta o freio de mão, soltou o freio de mão, o carro foi para frente. Amém? Para concluir, brincando aí dos dois carros, vai 4 continhos fácil. Fácil. Aí estamos resolvendo em nome de Jesus. É difícil, mas quanto você mais busca, mais vem algumas retardações. Amém? Então a gente vai arrumar em nome de Jesus Cristo e continuar fazendo o quê? Adorando a Deus. Amém? E o pior de tudo disso aí é que o rapaz da Zafira, ele levou o carro lá para arrumar, que ele vai viajar amanhã, 6 horas da manhã. Aí complicou, né, o negócio. Mas o que tem de acontecer, se Deus permitir, acontece. Se não tiver de acontecer, não acontece. Amém? Amém. Isso serve muito para a gente prestar bem atenção no mundo espiritual, não desanimar jamais. Amém? Já está tudo encaminhado, direitinho. Entenderam sem querer entender, mas tem de entender que é um acidente, né? E está tudo certo em nome de Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus por isso, do teu livramento. Amém. Aleluia. Então, abra a palavra para a gente falar um pouquinho aqui. O pastor vai morrer de sede aqui. Vai, é certeza disso, não é possível. Ainda bem que não é deserto, né? Bem que é no deserto. Ainda bem que eu fui para a África, que não tem água lá no estado. É Evangelho de João. Glórias a Deus. No capítulo. Vou ligar isso aqui também. Está me incomodando. Aleluia. A igreja está aí? Amém. Evangelho de João no capítulo 10. Fique de pé mais uma vez. E diz assim. Aleluias. Obrigado, gente. Na verdade eu vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas soube por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta é pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e os traz para fora. Aleluia. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aqui tem algo muito importante que o Senhor ontem à noite estava meditando na palavra um pouquinho. Você sabe, meu amado, que tem vezes que eu fico, aleluia, presta atenção para você não perder nada, que eu fico meditando na palavra, pastor Carlos. Não sei se acontece com o senhor que estudou muito a Bíblia. Você fica meditando na palavra sem abrir a palavra. Já aconteceu isso, pastor? O senhor? E vinha algumas situações, alguns versículos na sua cabeça sem você abrir a Bíblia. Aleluia. Eu estava nessa situação e Deus falava muito forte: ouvi a minha voz, ouvi a minha voz. Eu falei, mas está escrito, deixa eu começar a pensar aqui. E Deus foi falando mais de ovelhas. Aí Deus mostra para mim,
fui ver, isso deve estar no Evangelho de João, então eu vou achar. Amém? Que a gente não é obrigado a saber toda a Bíblia, decorar a Bíblia. Principalmente quando você vai ficando mais velhinho, vai ficando mais esquecido, né? E Deus me trouxe esse aqui. Aleluias. E nós estamos num tempo, amados, aleluias, que você precisa ter tempo para Deus, para ouvir a voz de Deus. Eu comecei a entender isso, e Deus trouxe, dentro de ouvir a voz, falando comigo, aleluia, para trazer para a igreja. Eu comecei a conversar com Deus sozinho, em pensamento e ouvindo, aleluia, que muitas vezes eu estou deitado, eu estou quietinho, mas eu estou falando com Deus, estou ouvindo aquilo que Deus quer que eu fale, alguma passagem, trazendo à memória algumas coisas que precisa, aleluia, para cada filho e cada filho, que muitas vezes pode ter 50 na igreja, mas muitas vezes a pessoa ela vem precisando de uma palavra, e Deus traz uma palavra para tocar no coração daquela pessoa. As outras se alimentam, mas aquela palavra específica vai servir justamente para uma pessoa só. Você não vai deixar de se alimentar, aleluia, mas a palavra pega uma pessoa, aleluia. E quando o Senhor fala aqui que as ovelhas conhecem a voz, e Jesus conhece as suas ovelhas, glórias a Deus. É onde que nós temos uma briga muito grande espiritual. É onde eu tenho falado sempre de tempo para Deus, tempo com Deus, tempo com Deus. É tempo de ficar na presença de Deus. Eu não estou falando na igreja, eu estou falando talvez no seu particular, na sua casa, no seu momento de oração, no seu momento de meditação. O que nós estamos querendo, e Deus falando muito a respeito, amados, de a gente falar tudo o que diz a Bíblia, mas não ver o que a Bíblia diz acontecer. E eu pergunto a Bíblia, por quê? Se a Bíblia diz assim, que fariam os sinais até maiores, se a gente não faz nada que Jesus mais ou menos ensinou, muito pouquinho que a gente tem visto, aleluia, eu vi muita coisa esse fim de semana, aleluia, e muitas vezes queremos mais sem, já pulando todas as etapas, a gente já está na faculdade sem sair do primeiro ano, e eu falo, Deus, por quê? E Deus falava, porque está ouvindo a voz errada, aleluia, não está ouvindo a minha voz, está ouvindo a voz errada. São poucos que ouvem a minha voz, porque quando ouve a voz, obedece. Se a igreja não está obedecendo aquele que fala, aquele que você enxerga, como vai obedecer a voz de Deus? Foi onde eu vim entender aqui. Presta atenção que isso vai a chegar na sua vida, em algum momento já chegou ou está chegando. Aleluia. Quando ele fala aqui, bem mastigado para você, glórias a Deus. Aquele no verso 2, porém que entra pela porta é pastor das ovelhas. Este é o porteiro, abre, as ovelhas ouve a sua voz e chama pelo o nome as suas ovelhas e os traz para fora. Ouve o que? A voz. Aí vem a pergunta, aleluia, nós como ovelhas, você tem ouvido a voz de Deus? Aleluia. E por que muitas vezes, aleluia, você escuta e traz até para o pastor, aleluia, ou está com você, você escuta a voz contrária, e você não consegue ouvir a voz de Deus? Onde que está errado nisso? Por que está errado? Aleluia. Você percebe que o inimigo, ele também fala, ele também tem voz? Aleluia. Por que tem voz? Como que você fala? Tudo que você fala tem um efeito. Tudo que você fala na palavra tem um efeito, vai surgir um milagre. E tudo que você fala ao contrário, vai surgir alguma coisa também. Você fala coisa, aleluia, ouve voz para falar aquilo que muitas vezes está fora da palavra. Ou você, aleluia, ouve uma voz que não é de Deus. E você uma vez não consegue diferenciar essa voz. Amém, igreja? Amém. Como fazer isso? Glórias a Deus.
O pastor fala assim, faça assim, 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 obedeça. Daqui a pouco a voz vem e fala o contrário. Não, assim não vai dar, isso eu não posso fazer. Isso não dá por isso e por aquilo. Antes de você orar a Deus para tomar a sua decisão certa e correta, quando vem a palavra do altar, você toma a sua decisão, você já está pensando que não vai dar certo. Aí eu vou fazer tal coisa. Aleluia. E sempre o lado negativo que aflige a nossa vida, a gente está ouvindo e querendo falar ou querendo obedecer. Mas a ovelha conhece, aleluia, o seu pastor. Conhece o Deus vivo. E a ovelha ela tem de ouvir a voz de Deus e praticar essa voz. O que você anda falando? Como você anda falando? Aleluia. Eu já falei aqui umas 500 vezes a respeito de você falar assim, eu tenho. Amém? Isso pode estar na minha vida, mas eu não tenho, porque não é meu. Eu tenho essa dor, eu tenho essa enfermidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aleluia. Você está confessando uma coisa que não está na Bíblia. Ou melhor, se estiver na Bíblia, está sendo falada pelo inimigo das nossas almas. Então nós temos de aprender o quê? Ouvir a voz de Deus. E a igreja na terra tem essa dificuldade muito grande. Por quê? Toma as atitudes, aleluia, sem ouvir a voz de Deus. Toma as atitudes porque ouve a voz do inimigo. Foi isso que Deus colocou. Eu vou fazer tal coisa. Aleluia. Mas sem essa intimidade com Deus, age com as suas forças, age com o seu braço. Por isso que a Bíblia diz, aqui em 1 João, o que diz? Todo que é nascido de Deus. Quando você nasce de Deus, e você conhece pela fé, você vai usar a sua fé para praticar, para dar resultado. Quando você, aleluia, ainda está pensando que nasceu de Deus, e não tem tempo para Deus, você fala aquilo que você pensa, aquilo que você acha, e aquilo que o mundo vê, igual todo mundo. Só que a nossa resposta normalmente ela vem por onde? Vem pelo Espírito. A resposta vem pelo nosso Espírito, dado pelo Espírito de Deus. Quem está entendendo? Amém? Amém. O problema maior, amados, que muitas vezes, muitos ainda nasceram 90%, 50%, 20%, 10%, 90%. Aleluia. E quer ouvir os outros falar, mas não quer, muitas vezes não consegue ouvir a voz de Deus. Alguém falar alguma coisa para você, você fala amém. Aleluia, muitas vezes nem é de Deus. Aleluia, você está falando amém. Você precisa aprender uma coisa importante, é tempo para Deus e intimidade com Deus. Aleluia. Quantas vezes se faz um jejum por semana? Quantos jejuns se faz por semana? Para estar acessível, para quebrantar a sua carne e ouvir a voz. Aleluia. O que eu vejo muito, eu procuro aprender muito e ver, é que eu vejo pessoas falar de tudo, fica repetindo, aleluia, as coisas que estão na Bíblia, e se acontecer na vida da pessoa, amém, se não acontecer, amém, não vai mudar nada. Por quê? Para você ministrar, para você pregar, tem uma direção. Tem pessoas que enfeitam uma coisa maravilhosa, traz até a emoção, mas não vai ter efeito, porque não veio do Espírito. Então, de ouvir a voz de Deus, simples demais, o Deus colocando para falar para a igreja, aprenda a ouvir a voz de Deus, que o inimigo está falando muito. Aleluia. E você muitas vezes você escuta isso. Não vai dar, não posso, estou doente, não tem jeito, a medicina falou que não tem cura. E Jesus fala, aleluia, os sinais seguirão os que creem. Aleluia. Vocês vão fazer maior, mas não vê milagre. E por que muitas vezes a gente não vê milagre? Porque muitas vezes o pastor não consegue operar milagre. Não vê resultado. Porque você ainda não está sensível. Você não está aberto para receber de Deus. Porque você está ouvindo a voz estranha. Não tem jeito. Aí quando o pastor vai orar, ou nós vamos orar, o que vai acontecer? Você está fechada para o Espírito Santo. Você está acreditando mais no problema do que no poder de Deus. E o poder de Deus só vai entrar na sua vida, a unção e a graça só vai entrar na sua vida quando você quer receber, quando você toma a atitude correta.
Porque no seu coração, na sua mente, você já ouviu o médico falar, já viu o mundo falar, e tudo que passa na televisão. Então você já tem isso. Então, para você nascer de novo, você tem que largar tudo isso de lado e crer na palavra pela fé. E quando for receber algo de Deus, venha com a certeza que vai receber, venha com o coração aberto. Não venha chorando, não venha com tristeza, porque Deus falou que Ele já fez por você, que Ele morreu por você. Mas a voz contrária é que tem matado o povo de receber a bênção do Senhor. E o problema não está em quem ora, o problema está em quem recebe. Aleluia. Quantos anos você ouviu que tal coisa não tem jeito? Aqui já ficou na sua mente. E você se envolver com a voz de Deus, você se envolve com o que está acontecendo lá fora. Você se envolve com o que vem na televisão, você se envolve nas mensagens de celular, você se envolve com tantas coisas. Então você como vaso, você está cheio. Mas não está cheio da palavra, não está cheio da oração, não está cheio da presença de Deus. Você está cheio daquilo que você está ouvindo. E vem mais, e vem mais. A sua preocupação não deixa receber algo de Deus. E Deus fala aqui, precisa ouvir minha voz. Tira as preocupações, crê na minha palavra. Nasceu de novo, é pela fé, então vamos deixar a fé operar. Vamos deixar a fé fazer algo diferente. Aleluia. Vamos ter uma entrega para Jesus. Não estou trazendo nada aqui do que eu aprendi fim de semana. Nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fui muito renovado, cheio da graça. Inclusive foi na segunda-feira, foi um cliente lá, não sei se onde ele participava, se era de centro, da onde. E eu fui cumprimentar ele, eu estava muito na graça, e ele passou mal, eu larguei na mão dele. Porque nós carregamos algo diferente. Nós precisamos crer. Não é só para mim, é para quem crê. É para quem quer receber. O Espírito Santo está sempre procurando alguém, mas ele precisa achar um espaço. O problema é que muitas vezes a pessoa está igual esse copo de água, só por aqui. Precisa estar cheio. Amém? Por que muitos milagres não estão acontecendo? Porque a pessoa não se prepara para receber. Ela não sai da sua casa, ela sai meio incrédula, será? Porque o tempo lá atrás, todo esse tempo, já chegou na sua mente, chegou no seu coração. O que o pastor faz aqui para se esvaziar? 90% do que eu faço. Mensagem, oração, jejum. Leitura da Bíblia. Não tem algo, vou para o YouTube ouvir alguma coisa, vou ver uma mensagem, vou ver louvar alguma coisa. Deixa para lá que ele só traz notícia ruim, porque eu preciso me esvaziar. Quando você se esvazia, você cresce naquilo que está escrito. Se o mundo vai se acabar, se vai mudar de governo, de presidente, eu não posso fazer nada. A coisa está apertando. O que eu posso fazer é cuidar da minha vida espiritual. Esse fim de semana eu investi muito no reino de Deus, financeiramente. O que significa financeiramente? O gasto é grande, muito grande. Mas eu vi o quê? Aleluias. O investimento espiritual, fim da minha vida. O que eu aprendi hoje vai ser para amanhã, para depois, até, aleluias, ter coisas novas, Deus fazer mais coisas novas. Então eu aprendi mais o que? Cada dia, ouvir mais a voz de Deus. E Deus fala. Muitas vezes você está ouvindo a voz do inimigo e falando o que o inimigo fala. Está preocupado se alguém vai fazer feitiço, se vai fazer macumba, se deixa de fazer. Você está preocupado. Se vai ser mandado embora, se não vai. Se não nasceu de novo. E quem é a sua vida? Pertence a quem? Você acha que você tem um pai que gosta de te maltratar, que vê você chorando? Pastor Carlos ali tem uma neta, chegando mais um neto, tem uma raiva dos netos, da filha. Ah, eu vou crucificar, é assim, pastor? A Bruninha briga, não gosta da minha neta, é assim que funciona? Então, se o pastor Carlos, eu, você, a Eliana, fala no neto e acaba da boca. Imagine Deus. Hã? E por que a gente não estamos vendo esse Deus na nossa vida? Vamos colocar assim. Aleluias. Nós como pai, aleluia, carnais, sofremos. Imagine Deus que pega Jesus e prega.
E você olha para aquele problema e fala, não vai dar certo porque eu já ouvi falar. Porque falarem faz anos que estão falando. Ah, não tem jeito. Está ouvindo o quê? E falando o quê? Voz contrária da palavra. Aleluia. Ah, eu vou deixar por isso, por aqui. Você já falou com Deus? Era isso mesmo? Você já raciocinou? Tem pessoas que pensam que vai ver a vida só em espírito, só falando com Deus. Você tem que ter um raciocínio para ver o que é certo e o que é errado, para levar diante de Deus. Tem pessoas que pensam, não, eu tenho que andar sempre glória, aleluia, pulando, saltando e Deus falando. Não vai funcionar. Você tem que ter sabedoria. Aonde o inimigo está tocando? Onde ele está mexendo? Onde ele está trazendo para você não andar? Se você é um filho de Deus, por que você está acreditando em feitiçaria e macumba? O que eu posso falar do acidente que aconteceu hoje? Aleluia. Foi o demônio que ficou, que estava com o pai de santo, que ele anda todo curvado? Eu sei. Mas uma coisa eu sei, se eu fosse mais prudente e tivesse mais ligado, eu teria que ter colocado o tubo que eu coloco todos os carros, todos os dias. Hoje eu não coloquei. E logo hoje eu não puxei o freio de mão como deveria puxar. E agora? Aí eu venho para a igreja chorando, ah meu Deus, minhas finanças, e agora? O povo da igreja que se lasca, eu não vou orar por ninguém, eu vou perder essa fé, meu dinheirinho, agora como eu vou pagar? Eu prefiro dever para o banco, mas, aleluia, eu vou pagar. E o cartão que expede. Você sabe o que é bom dever para o banco, chama para você não esquecer? Você sabe o que é bom para dever para o banco, passando nessas situações? Porque o banco, ele te põe na justiça, ele te protesta. Se dever para pobre, ele vai na tua casa, fazer um escândalo. Olha o pastor caloteiro. Sabia disso? Aí ninguém fica sabendo que você está devendo no cartão. Não tem escândalo, não tem nada. Sim ou não? Agora deve para pobre, para tu ver. Deve para um crente que não está bem convertido, para tu ver se ele não vai na tua casa te bater. Hã? Tinha uma situação, aquele pastor e tal. Aconteceu lá, eu falei, não, vamos resolver isso aí. Sim, vamos resolver. Amém? Amém. Aleluia. Quis criar uma situação, já não criou mais, já está tudo certo. Agora você acha que eu ia deixar de vir aqui abençoar vocês com a palavra, orar por vocês, por causa de 2 latas velhas? De maneira nenhuma, mas dinheiro Deus dá outro, saúde Deus dá para ele trabalhar, a bênção vai vir por aí, eu continuo cheio do Espírito. É aquilo que eu recebi. Amém? Então quando você vem receber oração, venha para receber. Não venha aqui com tristeza, com cara feia, chorando. Não, venha para receber. Para Deus poder operar. Relaxa naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Bem relaxado, tranquilo. Bem à vontade para receber do Senhor. Aí Deus vai fazer algo por você. Você veio para adorar. Você não só veio para entregar problema para Deus. Agora é o momento de você entregar para Ele fazer algo na sua vida. Só recebe quem quer. A meu Deus não vai fazer nada por mim, com cara feia, reclamando e ouvindo a voz. Não vai dar, não tem jeito, não vai acontecer. O país vai quebrar, nós vamos virar não sei o quê. Isso é uma preocupação nossa. A preocupação é orar, é apresentar e adorar. Amém? Amém. Vamos orar rapidinho, que deu 9h30. Venha só quem quiser oração, tiver enfermo em alguma situação, em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus.